Campo Grande, Mato Grosso do Sul, outubro de 2013. Matheus Lins Viana era uma criança de 6 anos que sofria de pâncreas anular, uma grave anomalia congênita que o impedia de se alimentar adequadamente. Seu caso era visto sem solução pela comunidade médica. Impulsionados pela fé, os pais do menino decidiram levar a criança até uma igreja onde estava exposta uma relíquia de Carlo Acutis, um pedaço de uma de suas roupas. Após tocar na relíquia, a criança estava curada e no dia seguinte se alimentava normalmente. Florença, Itália, julho de 2022. Uma jovem da Costa Rica que estudava em Florença sofreu um grave acidente de bicicleta. Valéria Valverde teve traumatismo craniano e foi internada em coma. Desacreditada pela medicina, sua morte era dada como certa. Em meio ao sofrimento e à incerteza, sua família recorreu a Carlo Acutis, rezando com fervor para que ele intercedesse junto a Deus pela vida dela. Sua recuperação foi total e imediata, superando o coma e todas as lesões graves causadas pelo acidente. Os médicos que a atendiam não conseguiam explicar a sua súbita melhora. Esses dois casos desafiam as explicações científicas e são considerados um sinal da intervenção divina por meio de Carlo Acutis. Os 2 milagres atribuídos à sua intercessão confirmaram sua santidade, possibilitando a beatificação e, posteriormente, a canonização. Esta última celebrada no domingo, no dia 7 de setembro. Venha com a Brasil Paralelo conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de São Carlo Acutis, o padroeiro da internet e a sua miraculosa relação com o Brasil. Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália, em uma família abastada que não era praticante da fé católica. Ainda assim, desde cedo demonstrou um interesse profundo pelo catolicismo, incentivado por sua babá, que o ensinou a rezar o rosário. Antônia Salzano, mãe do jovem santo, disse que havia em seu filho uma predisposição natural para o sagrado. Ela conta que, aos 3 anos, o pequeno Carlo começou a pedir que ela o levasse à igreja para saudar Jesus e costumava pegar flores para levar à Virgem Maria. Ele desenvolveu devoção especial pela Eucaristia e obteve dispensa especial para realizar a primeira comunhão aos 7 anos de idade. Devoto de Padre Pio e voluntário ao lado de freis capuchinhos, costumava sair para levar comida e bebidas quentes às pessoas em situação de rua. Seu exemplo converteu um funcionário da sua família, que era hindu, ao catolicismo. Além da espiritualidade, destacou-se pelo talento em informática. Aos 9 anos, já estudava manuais de programação e usava suas habilidades para ajudar instituições religiosas. Ainda bem jovem, fazia uso de seu computador exclusivamente para realizar pesquisas que posteriormente deram origem ao site Miracoli Eucharistici, ou Milagres Eucarísticos, que mapeava e documentava relatos de milagres relacionados à Eucaristia ao redor do mundo. Em um mundo cada vez mais digital, viu a tecnologia como uma ferramenta de evangelização. Na carta chamada Christus Vivit, o Papa Francisco cita o jovem como exemplo de alguém que usou a criatividade e a comunicação para divulgar a fé. Ele sabia muito bem que estes mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podem ser utilizados para nos tornar sujeitos adormecidos, dependentes do consumo e das novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, fechados na negatividade. Mas ele soube usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza. Por essa dedicação, após sua morte, passou a ser chamado de padroeiro da internet. No entanto, Carlo nunca teve perfil em redes sociais. Sua canonização, inserida nas comemorações do Ano Santo de 2025, consolida sua figura como símbolo da Igreja para a juventude do século XXI. No início do vídeo, vimos que o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis se deu em solo brasileiro, mais precisamente na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e aconteceu com o pequeno Matheus, uma criança de apenas 6 anos na época. O menino enfrentava uma condição rara e devastadora, o pâncreas anular, uma malformação congênita
em que o órgão cresce ao redor do intestino, comprimindo-o e impedindo a digestão normal dos alimentos. Sem conseguir se alimentar, quase tudo o que ingeria era devolvido em vômitos constantes. Segundo a própria mãe, ele estava morrendo aos poucos. Foi nesse cenário de sofrimento que a família recorreu à fé. Indo até uma igreja com a relíquia de Carlo, rezaram pedindo pela intercessão do jovem beato. Quando o menino doente tocou a relíquia, algo inacreditável aconteceu. Mateus se aproximou, beijou a relíquia e falou: Eu pedi parar de vomitar. O que aconteceu? Eu fiquei curado. Chegou em casa, a primeira coisa que ele quis foi comer. E eu pensei assim, uma fruta, um pão, não, ele queria comida. Ele comeu uma refeição de adulto. Ele comeu um prato de comida de adulto. E ele queria mais. Ele não vomitou. Eu comecei a chorar porque ele comeu tudo aquilo, ele não vomitou. E aí eu tive que servir mais comida para ele. Mas a relação do Carlo Acutis com o Brasil não se restringe apenas a este milagre de Campo Grande. O nosso país também foi o primeiro do mundo a dedicar uma paróquia ao beato Carlo Acutis. Em 2021, foi criada em São Paulo, dentro do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, a Paróquia Universitária Carlo Acutis. E a proposta da paróquia é justamente evangelizar o ambiente acadêmico, oferecer missas e formação espiritual inspirada no amor de Carlo pela Eucaristia. E recentemente, sua mãe também deixou uma mensagem de esperança para o Brasil. E como o primeiro milagre foi brasileiro, nosso país não poderia ficar de fora das homenagens. Com sua foto estampada e cercado por raios de luz, um tributo ao novo santo pôde ser visto do alto do Cristo Redentor. E a sua frase foi exibida: a única coisa que nós temos que pedir a Deus é a vontade de sermos santos. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos nesse formato. Em 2006, a família Acutis foi surpreendida com o diagnóstico de leucemia fulminante. Em apenas 2 dias, a doença avançou de maneira irreversível, levando o único filho do casal à morte. Mas, em vez de desespero, Carlo reagiu com muita serenidade em seus momentos finais. Ele chegou a dizer: morro jovem, mas feliz, porque não desperdicei 1 minuto da minha vida em coisas que não agradam a Deus. Essas palavras soavam como uma profecia. Carlo parecia ter consciência de que seu tempo aqui na Terra seria breve. Durante a internação, ofereceu suas dores pelo Papa e pela Igreja, e no dia 12 de outubro de 2006, partiu sorrindo aos 15 anos de idade. Seus pais testemunharam que, até o fim, ele irradiava a paz. No dia de sua morte, 12 de outubro, é celebrada Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Curiosamente, o primeiro milagre atribuído a Carlo, anos depois, aconteceria no Brasil. Antônia Salzano, mãe de Carlo Acutis, relatou que o filho previu a própria morte meses antes de partir. Pouco tempo antes de morrer, 2 meses antes, o Carlo se filmou dizendo: eu estou destinado a morrer, e com um belo sorriso olhava para o céu. Esse vídeo eu encontrei depois da morte dele, no computador dele, porque certa manhã eu acordei e ouvi uma locução, uma voz que me dizia um testamento. Bom, então tá, o Carlo me deixou um testamento, né? Comecei a procurar no quarto dele, procurei, não encontrei nada. Então eu abri por acaso o computador dele e me deparei com esse vídeo que ele fez. E aí eu assisti. Eu acho que é, sem dúvida, uma inspiração de Deus para me fazer entender que a morte do Carlo fazia parte de um desígnio superior. Ele já dizia, desde muito pequeno, que morreria por causa de uma veia que ia se romper na cabeça, e de fato ele morreu de uma hemorragia cerebral. Ele sempre repetia: sempre serei jovem, sempre serei jovem. Eu não entendia bem o que ele queria dizer. Mas quando as pessoas perguntavam para ele o que ele queria ser quando crescesse, essas coisas, ele dizia: quem sabe o futuro, não sabemos quanto tempo viveremos e quanto não viveremos. Essas coisas só o Senhor sabe, então ele vivia mais no presente. Carlo viveu muito o momento presente.
Apreciava a vida e tudo o que vinha da vida, mas ele não viveu projetado para o futuro, para fugir do presente, nem se projetava no passado, mas vivia cada momento presente, num sentido cristão. Estou destinado a morrer. Carlo Acutis faleceu apenas 2 meses depois. Carlo, que era filho único, também previu que sua mãe teria gêmeos, embora estivesse prestes a completar 40 anos. Em 2010, quando Antônia tinha 43 anos, deu à luz uma menina chamada Francesca e um menino chamado Michel. Em 23 de janeiro de 2019, o corpo de Carlo Acutis foi exumado. Passados mais de 10 anos após sua morte, seu corpo foi encontrado intacto, ou seja, com todos os órgãos preservados. Eu estava lá e meu marido não queria ver. Ele ainda era nosso garoto alto, de 1,82 m. Só tinha a pele um pouco mais escura, com todos os cabelos pretos e cacheados, disse a mãe de Carlo em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera. Segundo o relato do padre Fábio Vieira, que presenciou o momento da exumação, o corpo estava ressecado, mas sem sinais de decomposição. Todo inteiro. Sim. Não houve decomposição. Certo. O corpo do Carlo não houve decomposição. Não se deteriorou, não teve putrefação. Quanto tempo que... 13 anos 13 depois. anos depois. Estava perfeitinho, isso eu posso atestar para você, porque eu vi o corpo. foto? Não, eu vi o corpo do Carlo exumado, eu estava lá. Não, mas eu digo assim, a foto no dia que fizeram a exumação. Tá do jeito que tá. Sim, tá do jeito que arrancou, sim. Tirou, aí foi para um tratamento certo. De mumificação. Certo? Foi todo mumificado para não se decompor mais. Aí foi colocado sobre o rosto uma máscara de silicone, não tem nada de cera. Certo. Nas mãos e no rosto é uma máscara de silicone. Por baixo está o rosto dele perfeitinho, só que ressecado, desidratado. Mas não se decompôs, não apodreceu, não se deteriorou, até os órgãos internos. O coração do jovem, porém, está preservado em um relicário na igreja de São Francisco, em Assis. No relicário, o nome de Acutis aparece na parte inferior, enquanto a inscrição superior traz a frase que ele costumava repetir: "A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu". Para o padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, é importante que as pessoas possam ver um santo moderno, que se identifica com os jovens atuais. É bom que, pela primeira vez na história, se possa ver um santo de jeans, tênis e moletom. Essa é uma grande mensagem. Você pode conhecer mais curiosidades sobre Carlo Acutis lendo nosso artigo no portal da Brasil Paralelo. Carlo pediu para ser enterrado em Assis, onde se sentia mais feliz por seu amor a São Francisco e aos pobres. Seu funeral atraiu multidões para a cidade, com a presença de muitos moradores de rua. Muitos desses indivíduos compareceram para prestar suas últimas homenagens, referindo-se a Carlo como um verdadeiro amigo que os visitava regularmente. Na escola de Jesus, o Carlo aprendeu também a se doar para os outros. Ele havia se organizado e se empenhava em pequenos atos de caridade. Levava comida para pessoas que dormiam na rua, sacos de dormir e cobertores, e muitas vezes levava uma palavra boa, dava bons conselhos. E eu tinha dado permissão para ele fazer isso tudo com as economias dele. Se ele visse um homem doente, ele se preocupava, chamava até uma ambulância. Aconteceu mais de uma vez. Quando Carlo morreu, a igreja estava tão cheia que muitos não conseguiram entrar na sua igreja, quer dizer, dentro da igreja. E havia muita gente lá que nem era da comunidade, gente que eu nunca tinha visto. O Carlo ajudava a pedir internação para pessoas que viviam na rua. Essas coisas que ele fazia desde os 9 ou 10 anos de idade. A Igreja Católica exige ao menos 2 milagres para comprovar que um candidato à santidade está na presença de Deus e pode interceder pelos fiéis. Eles são sinais concretos da graça divina e um critério objetivo para a canonização. Cada milagre passa por uma investigação detalhada e cuidadosa, com exames médicos, teológicos e científicos, para garantir sua autenticidade.
É somente após essa análise rigorosa e com a certeza de que não há explicação humana para o ocorrido que a Igreja pode reconhecer oficialmente a santidade do candidato. Os milagres de Carlo Acutis são curas extraordinárias, reconhecidas pela Igreja Católica como fruto de sua intercessão. O primeiro, reconhecido no Brasil, e o segundo na Itália. A Igreja vê esses milagres como sinais indiscutíveis da santidade de Carlo, testemunhos de que ele já está na presença de Deus e, portanto, pode interceder pela humanidade. A Praça de São Pedro recebeu a cerimônia de canonização de Carlo Acutis, agora reconhecido como São Carlo, o primeiro santo milênio da Igreja Católica. O rito foi presidido neste domingo, dia 7 de setembro, pelo Papa Leão XIV e contou com a presença da família do jovem. Cercada de uma forte comoção, a mãe de Carlo foi filmada muito emocionada enquanto o Papa elevava seu filho à honra dos santos. Essa é a primeira vez na história em que pais assistem à canonização de um filho. No dia da canonização do filho, Antônia relatou à Rádio Vaticano as emoções de um evento que mudou a vida dela e de sua família. Estou feliz porque é certamente o ápice de um caminho que durou muitos anos, durante o qual recebemos tantas surpresas maravilhosas do Carlo. Todos os dias recebemos notícias de milagres e conversões. Os fiéis certamente ficarão contentes. Estou emocionada, mas também calma, serena, porque esta canonização terá os efeitos que todos esperavam. O Carlo tem fiéis em todo o mundo e estou especialmente feliz por eles. Durante a missa, Antônia esteve acompanhada do marido, Andrea. Os dois gêmeos, nascidos após a morte de Carlo, também participaram da celebração. Outro momento emblemático na Praça de São Pedro foi quando Valéria Valverde apareceu. A jovem costarriquenha que foi curada e recebeu o milagre reconhecido pela Igreja para a canonização de Acutis, fez as preces da comunidade, um milagre vivo, diante dos olhos de todos, agora com saúde plena e inteira. Ficou interessado em conhecer mais sobre a vida de Carlo Acutis? Então não deixe de assistir ao documentário O Céu Não Pode Esperar, disponível no streaming da Brasil Paralelo. Amigos, sacerdotes e familiares do Santo Milênio relatam suas experiências, mostrando como sua vida curta deixou marcas profundas no mundo atual. A obra já foi exibida em diferentes países e mostra Carlo não apenas como personagem histórico, mas como um jovem capaz de inspirar novas gerações. Sua história é um chamado para todos nós. A santidade não está distante, mas pode ser vivida no cotidiano, até mesmo diante de um computador. Assista a este e a outros filmes com temática cristã selecionados a dedo para você. Assine a Brasil Paralelo e mergulhe neste oceano de conhecimento hoje mesmo. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BB e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.